You know, you make us feel important. You are important, Mrs. Gibbs. After all, it isn't every day that we entertain celebrated contest winners. No, not every day. Maybe every other day. I brought along our hotel photographer to take a picture of you and Mr. Gibbs for your hometown paper. Now, if you could just get a little bit closer together there and smile. Okay, Joe, ready? Hold it. Oh, this is so exciting. That's the Elgin Bugle, Mr. Henson. How's that? The Elgin Bugle. That's our hometown paper. Oh, yes, of course. Well, we'll send them out a copy right away. Now, enjoy yourselves, folks. And remember, you have unlimited credit. Mr. and Mrs. Franklin Gibbs. 3 days and 2 nights, all expenses paid, at a Las Vegas hotel. Won by virtue of Mrs. Gibbs's knack with a phrase. But unbeknownst to either Mr. or Mrs. Gibbs is the fact that there's a prize in their package neither expected nor bargained for. In just a moment, one of them will succumb to an illness worse than any virus can produce. A most inoperative, deadly, life-shattering affliction known as the fever. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje falaremos sobre o episódio The Fever, a febre. Episódio que foi ao ar dia 29 de janeiro de 1960, dirigido pelo Robert Florey, roteiro do Rod Serling. Contém ali no elenco os maravilhosos Everett Sloane, a Vivi Janiss. Os mais evidência mesmo são a Everett Sloane e a Vivi Janiss. Tava dando uma olhada, gente, gostei disso, já no hall das curiosidades, que esse Everett Sloane, que, putz, eu bati o olho nesse ator, né, a gente até comentou isso, falei, caraca, eu já vi esse cara em alguns filmes, não é possível, né, os olhos esbugalhados, a cara esquisita, e aí eu fui ver que esse cara, ele participou de vários filmes ali do Orson Welles, né, o Everett Sloane. Sim, ele teve uma carreira no cinema bem ativa durante os anos 40 e 50. Depois ele passou a participar mais de séries de TV, mas ele trabalhou com Orson Welles, com Robert Wise, com Fred Zimmerman. Ele foi coadjuvante num monte de filmes importantes e filmaços aí. Então ele era um cara assim que ele estava ali nas grandes produções, né? Em filmes que hoje são vários filmes em que ele participou nos anos 40, são clássicos assim absolutos do cinema, né? Cidadão Kane, A Dama de Xangai, por exemplo, né? Só pra citar dois. Uhum. Mas ele tá no Espíritos Indômitos também. Enfim, ele tá aí ele tá na Raposa do Deserto. Cara, assim, e tem uma série animada do Dick Tracy nos anos 60 em que ele fazia a voz do Dick Tracy também. Um ator aí muito experiente. A Vivi Janiss, né, dona de um sorriso maravilhoso, ela é mais conhecida, o pessoal aqui no Brasil vai lembrar dela, quem tiver um pouco mais de idade, ela era a Myrtle, daquela série que eu detesto, que é o Papai Sabe Tudo. Né? Mas acho que o pessoal vai lembrar com certeza quem assistia a série, essa série passou na TV no Brasil, e, enfim, ela tá em vários episódios como essa personagem, a Myrtle, então o pessoal vai lembrar do sorriso dela, possivelmente, né? Do rostinho dela. Já o Robert Florey, o diretor,
ele é um cara ligado ali à Universal Pictures. Ele dirigiu os Assassinatos da Rua Morgue com o Bela Lugosi, né? A adaptação do livro do Edgar Allan Poe, e ele é co-roteirista da Noiva de Frankenstein, por exemplo. Olha só que maneiro, hein? Muito legal, muito legal. Esse episódio vai ser um episódio que ele vai tratar sobre o vício em jogo, né? Então é interessante que tem um livro aí que saíram um monte de livros aí sobre The Twilight Zone e o Rod Serling, sabe? E tem um livro ali do Gordon F. Sender, Serling, The Rise and Twilight of Television's Last Angry Man. Seria algo como a Serling, a Ascensão e o Crepúsculo do último homem furioso da televisão, né? E nesse livro, esse autor comenta que o Serling escreveu, né, essa história, relembrando quando ele foi lá celebrar, né, e tal, quando ele conseguiu finalmente que a produção de Twilight Zone fosse aceita e tal, pela CBS, ele foi passar um final de semana em Las Vegas, né? E enquanto ali a Carol Serling estava lá nas proximidades do cassino e tal, ele ficou totalmente obcecado, escravizado pelo que ele chamava de um bandido impiedoso de um braço só, né? Que você vai entender depois quando você conhecer mais sobre a sinopse, né? E esse incidente, então, na vida dele, ele colocou aí como esse episódio de The Twilight Zone, né? Que é um episódio que ele, de certa maneira, tem um tom até meio humorístico. E é surreal, assim, porque tem os planos, assim, tortos, né? E muito interessante o episódio, assim, apesar de não ser um dos episódios que estão nas listas de favoritos, é um episódio bem legal mesmo, viu? E você estava falando aí, né, Marcos, sobre essa atriz, a Vivi Janiss, né? E ela vai participar também do episódio da segunda temporada chamado The Man in the Bottle, né? Então, realmente, ela é uma atriz maravilhosa, carismática. Ela faz uma esposa suportando, né, esse marido, né? Que é um chato de galocha. E é o cara que ele é totalmente contra, né? Jogo e tal. Aliás, você fica com a impressão que esse personagem ele é contra toda e qualquer diversão, né? Ele é um cara meio chato. Ele é o velho do Coragem lá, o cão covarde, né? Exatamente. Ele é aquele cara moralista, né? Aquele sujeito que ele detesta desperdício de dinheiro. Ele acha que jogo é uma imoralidade. Ele acha que prazer, diversão é perda de tempo. Enfim, ele quer aquele cara que ele quer aquela vida espartana, muquirana, julgando todo mundo, enfim, uma figurinha insuportável. E esse tipo de pessoa a gente sabe que normalmente é um belo de um hipócrita, né? Porque quando a tentação tá de frente para ele, eles costumam cair de joelho, né? Quem gosta muito de julgar os outros. E é mais ou menos o que vai acontecer com ele, né? Exatamente, né? Sempre duvide da pessoa que sai criticando tudo, toda e qualquer demonstração de alegria ali no meio da sociedade, carnaval. Duvide dessas pessoas, né? A moral é a virtude dos hipócritas, né? Tem esse ditado famoso. Mas aí, vamos pra lá então pro episódio? Falar um pouquinho sobre a sinopse ou vamos falar algumas curiosidades a mais? Você quer partir pra sinopse? Eu quero. Então, ele é o 17º episódio da primeira temporada, The Fever, a febre. E é o seguinte, você tem um casal que é o Franklin Gibbs e a Flora Gibbs. Ela ganha um concurso que está escolhendo um slogan, uma coisa assim. E o prêmio para o melhor slogan é um maravilhoso de um fim de semana com tudo pago em Las Vegas, com direito a hotel, restaurante e cassino. E, né, ela e o marido vão até, já estão confortavelmente instalados no hotel e vão tentar dar uma passeada no cassino. Quer dizer, ela quer muito conhecer o cassino porque ele, como a gente já falou, ele é um chato de galocha, um resmungão, moralista e muquirana. Então, o tempo todo em que ela tá lá tentando se divertir, tá lá curtindo o cassino, ele fica na orelha dela reclamando de tudo, o tempo todo. Principalmente do fato das pessoas estarem jogando e desperdiçando ali, perdendo seus ricos tostões nas máquinas caça-níqueis. Né? Ocorre que, em um determinado momento, um bêbado esbarra nele e oferece para ele uma moeda. Para ele... É isso, né? O bêbado oferece a moeda para ele. Não lembro se o bêbado dá a moeda para ele ou o bêbado esquece a moeda. Ele sei que ele pega a moeda do bêbado. O cara chega e fala: vamos trocar aí, que tá muito legal, pô. E bota a moeda lá. Aí ele pega a mão do cara: joga aí, maluco. E aí
ele vê que as moedas tilintam, né? Ele consegue ganhar. Isso. Ele consegue ganhar e aí ele ganha ali, ele fala pra mulher, olha, vamos pro hotel, vamos guardar esse dinheiro aqui, vamos embora, que eu tô cansado. Eles vão pro hotel, ele deita lá confortavelmente na cama do hotel, ele escuta uma voz chamando Franklin. Franklin. Não, na verdade é Franklin. É um bagulho que dá até um medo, cara. Isso. É como se aquela máquina, que é o caça-níqueis lá que oferece o prêmio de $10 mil, estivesse chamando ele. Ele inventa uma desculpa esfarrapada pra Flora e desce lá pro cassino e começa a jogar. Daqui a um tempo... aliás, detalhe, enquanto a máquina tá chamando ele, aquela pilhazinha de moedas que ele ganhou começa a aumentar de tamanho, né? Como uma espécie de maneira de atraí-lo, né? Atrair a ganância que ele tem também. Não, tá cada vez que ele escuta Franklin e vai olhar pra moedinha, a pilha vai aumentando, 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 entendeu? Eu sei que o Franklin vai descer pro cassino, vai começar a jogar nessa máquina e o vício do jogo vai se instalar ali imediatamente. Olha, ele já estava latente nele, né? Só despertou. E aí ele vai entrar num vórtex ali de perder tudo que ele tem no bolso, saca um cheque de viagem para gastar mais e ele vai entrar nessa roda viva que poderá levá-lo para a destruição, né? E tem uma questão também aí que não é além da questão do vício dele, fica aí na dúvida se essa máquina não teria algum poder sobrenatural, alguma coisa do gênero, né? Será que tem? Será que na verdade é a mente perturbada do Franklin deturpada pelo poder do vício que se apossou dele? Saberemos vendo o episódio. Cara, esse episódio é muito interessante. Apesar de ter um tom humorístico, ele tem um tom meio de terror, né? Com esse negócio da máquina, você tem a impressão que tá vendo um sci-fi hard, né? Porque quando aparece a máquina lá, aparece aqueles robôs dos anos 50, né? A máquina Franklin. Claro que é uma beliscada ali do Rod Serling falando sobre a questão do vício do jogo. Mas esse é um tema assim muito complexo, né? E tal, então não sei se deu ali para desenvolver em 20 minutos. É uma história que realmente se aprofundasse. Ficou assim meio parecendo... É claro, a gente tá falando de Fábulas Morais, né? Que é que The Twilight Zone trata o tempo todo de Fábulas Morais. Mas que é um episódio divertido, viu? Essa atriz é maravilhosa, coitada dessa mulher. Mais uma vez, uma mulher representada ali como uma sofredora, aturando o marido, né? O cara arrogante. Tem um momento que quando ela vai, ele desce, né? E leva as moedas. Primeiro o cidadão de bem chega lá falando que joga uma porcaria, que não sei o quê, até ganhar as 4, 5 moedinhas que ele ganha ali, que o bêbado coloca na mão dele, né? Pra ele jogar. Ele, vou levar pro quarto esse dinheiro, não vou fazer com esses jogadores otários e tal. E aí ele deita lá e começa a escutar, né, o chamado, né? Franklin. E a mulher repara, né, que claro, ele não tá no quarto, desce para vê-lo, porque diz que ele já tá horas, se inserte, né, depois aparece horas, depois ela fala, pô, você já tá horas, já tá muito tarde, já tá no meio da noite, e o cara jogando lá. E ela, né, gentilmente ali falando para ele, pô, por favor, vamos subir, sorrindo para ele, vamos subir. E ele uma hora começa a gritar com ela, cala a boca! Eu fiquei tão puta, ele falando, cala a boca! E ela, por favor, não fala alto comigo que tá todo mundo olhando, cala a boca, né? Aí tem até aqueles dois caras que estão comentando ali perto do guichê do caixa, né? Falando, esse daí tá pego, né? Esse daí foi pego já, né? E dali pra frente é ladeira abaixo, né? Que o cara não consegue sair de lá de jeito nenhum. Tem uma hora que ele tá até suando, ele pede um copo de água, a mulher vai desesperada ela pegar o copo d'água pra ele, né? E o cara tá cansado, ele não consegue se manter em pé. E tem um momento que ele até racionaliza a questão. Isso é interessante, ele chega e fala assim, essa máquina é maldita, porque eu jogo 5, ela me dá, quando eu vou vencer eu ganho 4. Entendeu? Eu jogo 6, ela me dá 5. Então ele tem consciência, só que ele não consegue mais parar. Ele não consegue mais parar. É foda nessa situação, né? E esse lance de uma coisa quase que inocente, né? Até porque o Rod Serling trabalhou muito com publicidade, né? A mulher ter ganhado aí esse final de semana com tudo pago, né? Porque ela conseguiu bolar um slogan bem feito que vai ser usado ali e vai sair bem cara essa viagem. Realmente. Tem uns elementos de sobrenaturais, né? Tem
momento em que essa máquina, ele mesmo fala, né, o personagem do Franklin, que ele acha que essa máquina é uma entidade maligna, que quer sugar a alma dele. E, efetivamente, ele começa no quarto, quando finalmente a mulher consegue tirá-lo de lá, isso a gente não sabe se é na cabeça dele ou não, a máquina vai até o quarto persegui-lo, né? Chamando por ele, Franklin, venha jogar, meu amigo, venha perder, sei lá o que você tenha pra perder ainda, né? E vai ter um desfecho trágico, né? E tudo. É um episódio que ele equilibra bem um pouco um certo humor, de certa maneira, né? Essa coisa de você ter o moralismo do personagem sendo desmascarado, né? O falso moralismo, equilibra essa coisa dramática da pessoa que está dominada pelo vício, traz um elemento ali de terror psicológico ou sobrenatural. Acho que pra mim fica em aberto se esse elemento ele é sobrenatural mesmo, ele é apenas um horror psicológico. Todas essas linhas aí, elas se equilibram muito bem, fazendo um episódio que eu acho muito sólido. Funciona como metáfora pro vício, pra adicção, pra obsessão, funciona como uma boa história de terror e funciona também como um conto ali sobre a psicologia humana, né? Tem uma grande atuação do Everett Sloane, ele tá maravilhoso, e a Vivi Janes também, porque a gente pega a alegria que ela tem, a felicidade que ela está no início do episódio, e como ela vai se transformando, o estado mental dela, até aquele grito de horror que ela vai dar em um determinado momento do episódio, ela manda muito bem também, é uma atuação excelente dela. Então o episódio depende muito dos dois atores que estão ali, né? E eles seguram e entregam performances excepcionais. É verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse episódio também é o uso do som, né? E efeitos sonoros. Os engenheiros de som, no caso ali que estavam trabalhando, era o Franklin Milton e o Jim Valentino. E aí eles colocaram a voz dessa máquina, no fundinho tem um som de moedas caindo, sabe? Então tem sempre ali aquele som de moeda tá permeando de certa maneira todo o episódio. Então é mó legal também, porque o episódio, eu até tava conversando contigo, né? Quanto a gente acha interessante assim, como a série clássica ela é elegante, né? E tal, né? Ela tem um tom elegante até nos episódios mais galhofas. Não que esse seja um episódio galhofa, assim, que ele trata de um tema sério, né? Mas episódio que tem um tom de terror, que podia ser uma coisa que pudesse escambar para galhofa, acaba sendo um episódio muito curioso pela maneira de filmar, todos os ângulos que são mostrados no momento que o cara tá na máquina, tem vários ângulos de baixo, de cima, de lado, tortos, né? Sempre tortos, né? Porque a realidade dele tá confusa, né? Então é muito interessante, né? Como é mostrado isso daí pra gente espectador, né? Você entende a confusão, a adicção dele, desespero da mulher, né? Olha, eu quase faço uma leitura que esses ângulos tortos é a visão dela olhando pra ele, que nem detalhe, nenhum momento ela sai do lado dele, né? Ela fica o tempo todo ao lado dele, né? E você vê ela com uma personagem muito trágica nessa história, porque a história é uma história com um final trágico, né? Esse cara, ele vai acabar cada vez, um momento, o dinheiro acaba, ele trocou todos os cheques de viagem, não tem mais como ele poder jogar de jeito nenhum, aí ele joga a última moeda que ele tem, pôs a máquina, ele aperta lá, né, ele desce aquele braço lá da máquina de caça-níqueis, e nada, né, não faz jogo nenhum, a máquina quebrou. Aí ele começa a esbravejar, essa máquina está me roubando, essa máquina está me roubando, essa máquina roubou a minha moeda, devolve a minha moeda. Cara, a máquina roubou ele o tempo todo, né, cara? Então, ele tirou todo o dinheiro que ele tinha, tirou todo o dinheiro, se vacilar, que o casal tinha, né? Talvez, de repente, até as economias do casal e tal, que eles tinham um banco ali para poder transformar em cheques de viagem, para poder trocar no cassino. Então, cara, é terrível, né? Aí ele vai, chuta a máquina, e na hora que ele chuta, aí sim, né, vão aparecer os seguranças e tal, as pessoas segurando ele, e ela leva ele pro quarto. O próximo take já é o rosto dele, né? Ele tá deitado na cama, o rosto de uma pessoa desesperada, né? Que não sabe o que fazer, né? Você fica até meio assombrado, assim, como é essa escalada. O desejo dele se torna insana, né? No episódio, é uma coisa muito rápida isso, né? E tal, não é um vício, sei lá, é quase com vício em drogas, né? É bem rápido mesmo, né? E aquelas drogas pesadas mesmo, né? Então, cara, é assustador, né?
E o final dele, né, a máquina vai atrás dele, aquela máquina terrível, né, que parece um monstro, aparece no quarto dele, só ele tá vendo essa máquina, né, e ele grita, começa a se afastar e cai pela janela, né. Aí está lá o protagonista, o Franklin, jogado no chão, a polícia ali em torno, né, as pessoas, né, olhando e tal, o cara jogado no chão, o grito da esposa, né, antes dele jogar, como você falou. E, cara, aí que vem uma parte muito surreal, e isso coloca o episódio extremamente na questão de fantástico e tal, porque vai aparecer quem, cara? A máquina, o caça-níqueis, né? Que vai lá e joga aquela última moedinha do lado do corpo dele. Gente, é muito creepy isso, é muito creepy. É medonho. A máquina parece ter um sorrisinho, né, Marcos? É muito esquisito. Ela tem um olho, né? Aquele olho redondo, brilhante, que tá observando você. E ali embaixo, né? Ela tem uma outra peça dela que também tem uma luz que fica brilhando, que é como se fosse um sorrisinho. E ela tá feliz porque ela conseguiu engolir a alma de mais um, né? De mais um desavisado que ficou viciado, né? Na falsa esperança de ganho que ela dá. É um episódio interessante, apesar de não ser um dos meus favoritos, eu colocaria ele tranquilamente como um episódio que vale a pena ser assistido. Aliás, eu acho que os episódios todos que nós assistimos, né, a gente tá chegando aqui no final da temporada, não faltam muitos episódios, eu acho que esse daí também é um dos interessantes. Cada um explora um tema de uma maneira interessante, sabe? Então esse daí, The Fever, com certeza, né, é bem legal, né, foi bem legal. Agora imaginei, a gente tava conversando, né, e tal, como é que o público americano, né, o cidadão ali médio, deve ter recebido, né, essa crítica, que essa não é nem velada, essa é uma crítica clara, né, ao jogo. Será que o Rod Serling recebeu alguma ameaça depois, né? Fico muito curiosa, né, porque isso daí passou na TV aberta, né, então imagina ali os mafiosos e tal, a galera fala, porra, você tá queimando o nosso ganha-pão aí, né? Que, porra, quem é que não sabe como é que Las Vegas foi construída? É, porque Las Vegas, ela foi, ao que me consta, né? A gente vê isso muito na biografia lá do Bugs Malone, né? Las Vegas foi construída com o dinheiro da máfia, né? E muitos dos cassinos, eles eram usados para lavagem de dinheiro. E principalmente creio que ainda principalmente na época em que a série foi feita, isso ainda acontecia. Então é interessante. Agora, aproveitando que a gente está nesse tema e falando um pouco sério, o vício do jogo é um problema seríssimo. Ele atinge muitas pessoas. Você tem idosos, né? Você tem muitos idosos aí que a pessoa tem eu vi isso muito aqui na Baixada Santista, aqui na cidade de Santos principalmente. Né, a pessoa tem tempo livre, né, tem algumas economias e aí acaba indo jogar, né, nas maquininhas lá de caça-níquel, etc. O que eu lembro é que tinha bingo. Né? Antigamente tinha bingo em tudo quanto é lugar, né? E realmente era muita gente idosa. Porque Santos, pra quem não sabe, a gente é dessa região, tá? A gente é aqui, Guarujá, Santos, tá? Baixada Santista. Aqui era a nossa população, aqui, principalmente Santos, talvez, né? Até pela questão da qualidade de vida, né? O pessoal comenta, né? As praias, os jardins. Então tem muita gente idosa, muita gente que tem apartamento, mora em São Paulo, trabalha e tal, mas se aposenta, tem o seu apartamento em Santos, né? E tal. Aí a pessoa vai passar a fase idosa, né? Da vida lá nessa cidade. Então realmente era uma fonte de renda. Depois foi tudo fechado, né? E tal, cassinos e tal, porque era o jogo, a exploração, né? Hoje em dia ainda existem, o pessoal faz, mas faz de maneira ilegal, né? Alguns bingos clandestinos, né, e tal. Mas é um problema mesmo, com certeza. Embora várias modalidades de jogo aí no Brasil estejam proibidas, tem muito jogo clandestino, muito jogo ilegal, e muita gente tá viciada, né? Então quem tem esse problema, procure ajuda, porque realmente isso pode te arruinar, tanto financeiramente quanto psicologicamente, né? E moralmente também. Chegando aqui então ao final do nosso podcast, você gostaria de fazer alguma recomendação que tenha a ver com a temática, assim, que você acha interessante colocar? Na verdade, duas. Um livro, né, que é o livro do Fedor Dostoiévski, O Jogador. Esse livro é publicado em 1867, é uma das obras-primas da literatura russa e da literatura universal do século XIX. É um retrato muito interessante do impacto do vício. No caso aí, é o vício pela roleta, né?
bancarrota financeira, a bancarrota moral, a falta de perspectivas que essa situação da compulsão pode te trazer, as dificuldades inclusive no amor também. Então é um livro muito interessante, muitíssimo bem escrito, como tudo que o Dostoiévski produziu. Tem uma observação da psicologia do viciado, do processo que leva ele a ficar espiritualmente, moralmente, psicologicamente destruídos pelos reveses que o vício vai trazer. O impacto que isso tem sobre a família também, sobre a estrutura familiar. É um livro maravilhoso e enquanto literatura, e uma grande lição sobre os males que a adicção pode trazer. Vale muito a pena ser lido. E outra recomendação que eu tenho, eu gosto muito do James Caan. O pessoal lembra, claro, muito dele, principalmente pelo Poderoso Chefão, pelo Louco Obsessão e pelo Rollerball, mas ele é um cara que tem uma longa carreira de muitos filmes muito bons, e ele tem um filme sobre um jogador, sobre um cara que é viciado em jogos de cassino, né? E é um filme muito interessante porque vai mostrando como o cara vai perdendo tudo que ele tem, como ele começa a pedir dinheiro emprestado para todo mundo e perder esse dinheiro também. E é justamente isso, a bancarrota financeira, a degradação moral, psicológica também é muito bem retratada nesse filme e tem uma atuação maravilhosa dele. O diretor é um tchecoslovaco chamado Karel Reiss, e o pessoal conhece o trabalho dele pela Mulher do Tenente Francês com a Meryl Streep e pela biografia da Isadora Duncan com a Vanessa Redgrave no papel principal. Esse filme que eu estou citando, que é O Jogador, é um filme menos conhecido dele e também menos conhecido talvez do James Caan, mas vale muito a pena assistir, viu? É um excelente filme e também ele é um excelente retrato da adicção, sobretudo da adicção no jogo. Legal, muito bom. Vou procurar esse material, Marcos, com certeza. Bom, minha recomendação aqui seria, né, dentro dessa temática, sei que tu recomendou algumas coisas assim muito interessantes, mas já que eu lembrei do Scorsese durante a gravação, e talvez tenha alguém que não tenha assistido Cassino, né, que é um filme de 95, de Scorsese, que conta um pouco dessa trajetória de um dono de cassino, né? Na verdade, baseada num livro ali do Nicolas Pileggi, né? Que inclusive foi um co-roteirista, né, pro filme do Scorsese. Assim, interessante o filme, que ele vai contar toda essa trajetória, a ligação dos cassinos com a máfia, né, a questão de problemas com drogas, né, porque tem a Sharon Stone, que é uma personagem que faz a esposa dele, inclusive, que ela tem problema com drogas, né. Então é um filme que eu acho que é ao lado ali de Bons Companheiros e tal. É um filme que trata disso, da máfia, todos esses problemas, né, e lucros, né, e tal, como é que as pessoas ficam riquíssimas muito rápido. Apesar do filme passar o quê? Ele mostra mais ou menos, na verdade, acho que a década de 70 até os anos 80, ou seja, bem adiante ali do que o episódio que a gente está falando aqui de Twilight Zone, né. Mas é muito interessante, né, porque ele meio que atualiza essa questão e fala sobre esse negócio de como é que era esse mar de grana, né, que o pessoal construiu aí em Las Vegas, né? Essa cidade aí no meio do deserto, cara. Então é interessante, tá? Para quem quiser conhecer um pouquinho, um bom filme. Scorsese é um tremendo diretor, né? Então acho que vale a visita aí para quem não conhece e a revisão para quem já conhece, né? Sim, é um filme excelente, vale muito a pena assistir. E aí, chegamos então ao final de mais um episódio aqui da nossa querida série Além da Imaginação, rumo ao final da primeira temporada. E aí, Marcos, você quer deixar algum recado para o nosso ouvinte? Não seja um chato de galocha querendo atrapalhar a diversão dos outros, mas ao mesmo tempo também tenha carinho para cuidar bem dos seus tostões, né? Faça algo útil com eles. Seja aquele amigo chato que dá o toque, né? Isso é importante, né? As pessoas têm muito esse negócio de não querer constranger, né, e tal, num bom sentido, né, chamar a pessoa para um canto e perguntar, pô, o que você tá fazendo, né, meu, seja um amigo que, não sei nem se a palavra é amigo chato, mas seja aquele amigo que dá o toque, né, em vez de colocar a pessoa numa pilha errada, coloca a pessoa numa pilha boa também, mas não seja também um mala sem alça, moralista, babaca, como tá permeado de gente hoje em dia, né, eu nunca vi, né, tanta gente jovem, conservadora e moralista, socorro. Né, na minha época, ser jovem era também a gente subverter, né, muitas questões assim, né, querer romper, né, com os padrões da sociedade. Hoje em dia, romper com os padrões é falar atrocidades, ser um conservador burro, né.
Então, e não seja assim, cara. Vá buscar amizades, tente, faça um esforço, né? Seja aquele amigo legal, tente reconstruir as suas amizades, né? Então, pô, né? Seja um jovem legal. Se você for jovem, se você for um velho, não seja um velho mala, porra. Exatamente. E é isso, recadinho no final do podcast é você curtir as nossas páginas lá nas redes sociais, nos apadrinhar, seja aí o nosso padrinho ou a nossa madrinha. Poxa, você sendo o nosso padrinho ou nossa madrinha, você pode inclusive gravar com a gente, tá? A gente combina para os padrinhos apoiadores, quem tiver interesse, gostar da série, vir gravar com a gente, dar a sua opinião, escolher um episódio, tá? Façamos isso juntos aí, vamos construir aqui o nosso podcast aí com 156 episódios de Twilight Zone. Façamos isso. Beijo para vocês e até o próximo podcast, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem.